Olá, celebramos hoje o 29º domingo do tempo comum, mas também hoje, de maneira especial, celebramos o Dia Mundial das Missões. E falar das missões me recorda aqui das palavras do Papa Francisco, que dizia que cada um de nós é uma missão. Cada um de nós está nesse mundo por uma missão. O Evangelho de hoje vai se enquadrar exatamente nesse sentido da missão, porque vai nos apresentar uma viúva, e um juiz indiferente. Jesus nos apresenta essa parábola para nos mostrar a necessidade da oração, uma oração insistente, a perseverança na oração, mesmo que pareça que Deus se cala diante das nossas orações. Jesus está caminhando com os discípulos rumo a Jerusalém, está explicando a eles o que vai acontecer depois da ressurreição dele. E os discípulos ficam espantados porque sabem das dificuldades que vão encontrar depois que Jesus ressuscitar, a continuidade da missão de Jesus. E nesse sentido que nós também somos chamados então a ser uma missão. Cada um de nós está nesse mundo por uma missão. E sabemos que também enfrentamos várias dificuldades, Dificuldades que muitas das vezes ficamos nos interrogando, parece que Deus abandonou o mundo. A violência, as guerras, a fome que está matando muita gente, muitas das vezes nos perguntamos, será que Deus ainda continua escutando as nossas orações? É diante disso tudo que Jesus hoje vai nos dizer que devemos rezar sem parar. Então, uma oração perseverante, diante de todas essas dificuldades. Porque ele coloca hoje o exemplo de um juiz indiferente, um juiz que não teme a Deus, mas pela existência da viúva que pede ajuda, ele atendeu. Então, se um juiz atendeu, um juiz indiferente, atendeu aquela viúva, muito mais Deus, que é nosso Pai, vai nos escutar. Então, devemos rezar sempre. É uma oração que vai alimentar a nossa fé, porque é a fé que vai nos salvar, mas essa fé deve ser alimentada pela oração. Então, Jesus vai nos ensinar hoje a insistência de nós rezar sempre, sem parar, para podermos, então, superar todas as dificuldades que podemos encontrar durante a nossa vida, durante essa missão que nós temos nesse mundo. Sabemos que a viúva representa todas aquelas pessoas fragilizadas, os pobres, aquelas pessoas esquecidas, aquelas pessoas que não têm status nesse mundo. É para esses que Jesus veio ao mundo. Então, por isso, Jesus pede que nós tenhamos mais atenção a essas pessoas, tenhamos mais cuidados a essas pessoas fragilizadas, que precisam tanto da nossa ajuda. São essas pessoas que insistem em bater à porta de Deus e Deus atende a eles. Então, o exemplo da viúva hoje nos ensina exatamente isso. Devemos bater sempre à porta de Deus, mas sem cansar. Mesmo que pareça que Deus não nos escuta, Ele vai nos atender. Porque a demora de Deus, ela nos ajuda então a alimentar a nossa fé. Temos que ter sempre essa confiança em Deus e ter a certeza de que Deus, mesmo demorando, Ele vai nos escutar. Então, o exemplo hoje que Jesus coloca para nós é exatamente esse exemplo que nos ensina a necessidade de nós rezar sempre. Mas uma oração que não seja para pedir ou para agradecer a Deus, mas uma oração que seja para alimentar a nossa fé. Não nos esqueçamos que somos uma missão. Cada um de nós tem uma missão nesse mundo. Bom domingo para todos.